Boa noite. A sessão especial de abertura dos trabalhos do ano legislativo foi realizada nesta tarde com a leitura da mensagem do governador. Carlos Moisés da Silva destacou as principais ações do primeiro ano de governo e falou dos desafios para 2020. A mensagem anual do governador na abertura da sessão legislativa está prevista na Constituição do Estado. Durante poucos minutos, o chefe do Poder Executivo afirmou na tribuna que o primeiro ano de governo serviu para arrumar a casa e, para isso, contou com o apoio dos demais poderes, destacando o papel da Assembleia Legislativa. Nos momentos necessários, as soluções foram encaminhadas em conjunto, tendo representantes de diferentes poderes, o Legislativo, aqui em especial, contribuindo para aprimorar propostas, sugerir projetos e defender posições importantes, colocando os interesses da sociedade catarinense acima dos interesses pessoais ou interesses corporativos. O governador também destacou o que considerou avanços na administração de Santa Catarina em 2019. Os avanços realizados em curto, mas intenso período se evidenciam fruto do trabalho de uma equipe técnica comprometida com resultados, destacando-se o esforço bem-sucedido em diminuir os déficits públicos, o empenho pela economicidade no uso do dinheiro público, a diligência em recuperar a capacidade de investir do nosso Estado naquilo que é necessário à população e, principalmente, o compromisso de resgatar esse valor intangível, mas inestimável ao nosso Estado, que é a sua credibilidade. Outro ponto destacado pelo governador foi o que ele chama de nova forma de governar. A burocracia que, por sua vez, tem dado lugar à simplicidade, contribuindo para aproximar o Estado da sociedade. Estamos mais ágeis com nossas entregas, pois estamos mais leves e organizados. E a inovação está se tornando cultura de governo. Inovação não apenas em tecnologia de processos, mas principalmente em uma nova mentalidade que nos leva a agir apesar dos desafios que encontramos. No discurso de encerramento da sessão, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, afirmou que o parlamento vai aperfeiçoar a proposta de reforma da Previdência, debatendo com os servidores públicos estaduais os principais pontos. A reforma da Previdência aportou nesta casa, ao apagar das luzes do ano legislativo de 2019. A Assembleia, através dos seus deputados, de forma unânime, decidiu que a reforma não tramitaria em prazo curto, que era o que restava a nós naquele momento. Decidimos iniciar essa tarefa agora no mês de fevereiro. Depois da sessão, o governador Carlos Moisés da Silva defendeu a reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais em entrevista coletiva. Não se pode olvidar que nós temos um déficit de 4 bilhões de reais e nós não queremos acompanhar alguns estados que se inviabilizaram financeiramente com a piora desses números, né? Alguns deles aumentando 1 bilhão o déficit por ano, nós queremos, na verdade, reduzir. O nosso governo não será beneficiado, nem a próxima gestão será beneficiada com a reforma que nós estamos propondo hoje. É um ato de responsabilidade dos deputados e do Poder Executivo, dos poderes envolvidos, de todos aqueles poderes envolvidos pela reforma da Previdência. O governador falou também sobre os desafios de 2020. Fazemos as entregas que foram todas anunciadas. O ano passado foi um ano de muitos anúncios, de muitas obras, com recursos próprios, inclusive frentes de trabalho importantes lançadas por todo o Estado. E essas obras, algumas delas iniciaram, outras estão em processo licitatório, então esse é um grande desafio. Na segurança pública, manter os índices que a gente tem apresentado, com diminuição da criminalidade, especialmente a criminalidade violenta, colocar em prática, fazer girar a nova política hospitalar catarinense, para que a gente colha resultados disso, que foi lançada no ano passado, que começa a funcionar agora este ano, com hospitais que nunca haviam recebido recursos públicos, recebendo em grande monta. No que diz respeito à educação, nós temos 1.071 escolas
escolas, queremos equipá-las todas, queremos atendê-las todas muito bem, através de processo licitatório. Nós sabemos que é individualizado esse processo, então esse é um grande desafio. O governador e outros integrantes do Poder Executivo enfrentam neste início de ano um pedido de impeachment protocolado aqui na Assembleia Legislativa pelo defensor público Ralph Zimmer Jr. O advogado alega que o governo concedeu aumento salarial aos procuradores do Estado de forma irregular, o que teria provocado impacto de R$8 milhões aos cofres públicos. Na entrevista, Carlos Moisés da Silva falou que acredita no arquivamento do pedido. Confiamos no arquivamento pelo fato, inclusive, de não haver nenhuma ação do governo, da vice-governadora, enfim, e também porque entendemos que há fundamento para o arquivamento, não para o prosseguimento da ação. Muitos servidores públicos estiveram na Assembleia Legislativa para assistir ao pronunciamento do governador do estado. Acompanhe na reportagem. Servidores públicos de diversas categorias lotaram o hall da Assembleia Legislativa. As galerias do plenário também ficaram lotadas. Apreensivos com o texto da reforma da Previdência em tramitação na casa, sindicatos se reuniram para uma manifestação contrária à matéria. O principal pedido do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Santa Catarina é pela retirada do projeto que tramita em regime de urgência no Parlamento. Por isso, tem prazo de 45 dias para a tramitação. Os vários pontos nós seremos prejudicados em relação à atual forma de previdência. E uma das coisas que a gente discute é como tem a PEC paralela a 133, a PEC 133, a gente entende que primeiro deveria discutir a PEC 133 no Congresso Nacional, para depois se fazer a reforma, se por algum motivo ela seja necessária ainda. A leitura da mensagem anual do governador Carlos Moisés também foi acompanhada pelos representantes dos poderes. Os presidentes do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, além do Procurador-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, acompanharam a cerimônia e falaram sobre as perspectivas para 2020. Acho que o grande desafio é a gente sanar as contas públicas. A gente vem num quadro deficitário, né, e é muito importante que a gente tenha uma responsabilidade com a saúde fiscal e financeira do Estado. Então, acho que esse é o principal desafio. Isso passa pelo aprimoramento da gestão, pela mudança na cultura do gasto público. Enfim, é um ano desafiador. O maior desafio é enfrentar o congestionamento dos processos, né, na primeira e segunda instância. O faremos com base na governança e com base na gestão dos processos, na melhor gestão dos processos, enfrentando essas dificuldades com muito denodo, com muita administração interna e muita comunicação. O Congresso Nacional promoveu, no final do ano passado, uma série de alterações no Código de Processo Penal, que foi o chamado pacote anticrime, que trouxe uma série de atribuições para o Ministério Público. Então, o Ministério Público iniciou o ano buscando se estruturar para lidar com essa nova demanda, lidar com essa nova realidade e poder cumprir o papel de protagonista do sistema acusatório que a Constituição e o sistema processual penal lhe atribuem. O presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, conversou com a imprensa na tarde de hoje. Ele falou sobre a retomada dos trabalhos no parlamento e sobre as pautas que serão priorizadas. Segundo ele, uma das pautas mais importantes deste ano deverá ser a votação da reforma da Previdência dos servidores públicos do Estado. A reforma deu entrada no apagar das luzes do ano passado e nós decidimos não tramitá-la naquele momento porque não haveria tempo de discutir com a sociedade, de modo especial com os segmentos envolvidos. Hoje nós vamos reunir os líderes e vamos traçar um calendário. O projeto tramita em regime de urgência e esse prazo vai ser respeitado. O presidente também falou sobre a tramitação do pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Protocolada no parlamento em janeiro, a representação poderá ou não ser arquivada antes da instauração do processo. O impeachment deu entrada através de um requerimento e, cumprindo o regimento, nós encaminhamos ao governador cópia desse documento. O governador tem prazo de 15 dias para responder, já o fez, e posteriormente houve um aditamento a esse pedido de impeachment. Eu encaminhei à Procuradoria da Assembleia, que está analisando a matéria, então logo o retorno da Procuradoria, a presidência vai se manifestar.
Júlio Garcia também destacou como deve ser a relação entre o Poder Legislativo e o Executivo neste segundo ano de governo. Da mesma forma, acho que a Assembleia se relacionou bem com o governo, com os demais poderes, houve um clima respeitoso entre os poderes. O governo era um governo inexperiente, a Assembleia teve que tomar algumas atitudes e decisões no sentido de contribuir com o governo e com Santa Catarina. Fizemos isso, fizemos bem feito, acho que a Assembleia teve um protagonismo importante no ano passado, não vai ser diferente esse ano. Nós esperamos que o governo tenha aprendido nesse primeiro ano e que possa dar a sua contribuição e fazer o melhor para Santa Catarina. Ainda na tarde de hoje, o presidente da Assembleia esteve reunido com os líderes de bancadas e blocos parlamentares. O deputado Júlio Garcia deliberou que a proposta da reforma da Previdência do Estado de Santa Catarina será votada até o dia 24 de março. De acordo com os líderes, foi decidido que a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma será votada em plenário antes do projeto de lei complementar sobre o mesmo assunto. Voltamos em seguida a falar sobre a CCJ, que realizou hoje a primeira reunião do ano. Nós já voltamos. E a Comissão de Constituição e Justiça promoveu nesta manhã a primeira reunião do ano. 2 propostas foram o tema central da discussão dos deputados. Na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados discutiram amplamente sobre a contratação de um empréstimo por parte do governo do estado no valor aproximado de 334 milhões de dólares. A matéria tramita na casa desde o ano passado, sob a relatoria da deputada Paulinha, mas não foi votada até o final de 2019, porque a deputada Ana Campanholo tinha pedido vista. Nesta reunião, Campanholo apresentou um voto vista para que o texto fosse rejeitado. Para parlamentar, não faz sentido o Poder Executivo contratar o empréstimo em dólar para quitar outro empréstimo feito anteriormente. Já a relatora discorda e apresentou seu voto pela aprovação. A votação do projeto deu empate. Coube ao presidente da comissão, deputado Romildo Titon, dar o voto de Minerva pela aprovação. Nós entendemos que essa dívida que vem se estendendo desde 1998 não se justifica através do novo empréstimo. Em 2012 já foi realizado um empréstimo para pagar essa dívida pública que o Estado de Santa Catarina tem com a União e agora o governo do Estado propôs um novo empréstimo para pagar um empréstimo. Então é um acúmulo de dívidas, é uma bola de neve de dívidas que qualquer cidadão catarinense, mesmo que não tenha os mais exímios conhecimentos de economia, sabe que é prejudicial. Se a gente vai ter mais de 300 milhões de reais, não é que entra dinheiro para o Estado vai deixar de pagar 300 milhões. É 300 milhões de reais a mais nesse ano de 2020, se a gente conseguir liquidar essa operação em breve, que o Estado vai poder fazer mais cirurgia, fazer mais exame, cuidar melhor da educação, fundamentalmente resolver problemas crônicos que nós temos de mobilidade, isso que é importante. É importante a vida das pessoas, o dinheiro que está no banco não interessa. Se o Estado pode renegociar, tem gordura, tem saldo para isso, tem crédito para isso, por que a gente vai preferir pagar dinheiro para banco no lugar de dar dinheiro para a população? Outra proposta também gerou bastante discussão. De autoria da deputada Ana Campanholo, a matéria que prevê que professores façam exame toxicológico gerou divergência. A deputada Paulinha e o deputado Fabiano argumentaram que o projeto teria que se estender a outros servidores públicos e não apenas aos professores. Na votação, o projeto foi aprovado pela maioria. Eu entendo que é positivo para toda a comunidade escolar, para pais, professores, para alunos, todos saem um pouco mais tranquilos se souberem que os professores estão sendo submetidos a um exame simples, como o exame admissional que já é feito, um exame que prova que o professor não usou drogas nos 6 meses anteriores à sua contratação como professor numa escola pública. Ainda foi aprovado pelo colegiado o projeto que determina que a Secretaria de Segurança Pública e a de Administração Prisional elaborem e publiquem um relatório dos eventos que vitimaram policiais, bombeiros, agentes penitenciários, profissionais do IGP e agentes socioeducativos. O objetivo é ampliar a transparência e o controle social dos casos ocorridos durante o exercício da atividade em que os profissionais foram vítimas.
Diversas leis aprovadas pela Assembleia Legislativa em 2019 foram sancionadas pelo governo do estado neste ano. O deputado Volney Weber teve 2 propostas de autoria dele sancionadas em janeiro. A repórter Denise Félix conversou com o parlamentar e traz mais informações. Uma das leis sancionadas determina que sejam fixados cartazes especificando os direitos dos idosos nos hospitais públicos e privados do estado. Essa lei é de autoria do deputado Volney Weber. Deputado, o que levou o senhor a propor essa lei? Nós somos sabedores que em todos os segmentos da sociedade tem pessoas que trabalham dentro dos segmentos não tão comprometidos, né? E quando temos em algum segmento pessoas não tão comprometidas, principalmente na área da saúde, nós temos os idosos, que são pessoas mais debilitadas. E quando elas procuram o atendimento da saúde, é porque realmente ali elas estão debilitadas mesmo, senão não estariam neste ambiente. E aí quando chegam lá e não são bem atendidas, tão logo, então, no mínimo, o acompanhante pode ver realmente dos direitos daquele que ele está acompanhando, que é os nossos idosos, para ser atendido o mais rápido possível. E é simplesmente para buscar realmente mais segurança e conforto àqueles que nos deram a oportunidade de estar aqui hoje. O senhor teve também uma outra lei sancionada que proíbe a exploração de fosfato aqui em Santa Catarina. Por que essa lei é benéfica para o estado? Primeiramente, porque ela vem prejudicar o meio ambiente se não fosse aprovada. Em Anitápolis, construir uma fosfateira no município de Anitápolis, e quem conhece Anitápolis, ele é o divisor de águas, ele está no alto das montanhas. Você imagina uma barragem de 80 metros de altura construída entre 2 montanhas e você ter 60 hectares de lodo armazenados ali dentro, de rejeito, com 80 metros de altura. Brumadinho e Mariana, eu acho que responde isso, né? Nós não precisamos disso. Então, nós queremos segurança, garantia das nossas águas, né? Porque temos mais de 500 mil de pessoas que dependem dessas águas no nosso sul do estado e mais o nosso plantel de suínos, bovinos, aves, que depende disso e da nossa agricultura familiar. Nós dependemos dessa água. Nós não podemos deixar matar o nosso planeta e matar as pessoas através de uma ganância econômica por algumas empresas multinacionais. Nós não precisamos disso, então nós queremos realmente o nosso planeta protegido, o nosso meio ambiente protegido, e ali nós temos outras riquezas para serem exploradas através do turismo, através das nossas águas límpidas, através das nossas matas, né, exemplares que temos ali. Então, nós precisamos dessa lei aprovada e eu quero agradecer aqui os deputados que aprovaram e o nosso governador que sancionou. Muito benéfica para toda a nossa região e nosso estado. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Nós voltamos ao estúdio. Com a retomada dos trabalhos na Assembleia, a TVAL preparou uma série que vai mostrar alguns dos setores do Parlamento catarinense. Ontem você conheceu um pouco mais sobre o papel das comissões permanentes. Hoje é a vez de saber mais sobre o Centro de Memória. Centro de Memória da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É neste espaço, inaugurado em 1999, que são preservados milhares de documentos, desde 1835, quando foi instalada a Assembleia Provincial do Estado, até os dias atuais. São leis, projetos, decretos, documentos que tramitaram na casa, manuscritos ou impressos. No Centro de Memória, passam por higienização, recuperação ou manutenção e ainda são catalogados, digitalizados ou microfilmados. Nosso setor, ele é a fase final da documentação. Já é a documentação histórica realmente. Depois de ter passado por toda uma avaliação criteriosa, ela passa por toda uma higienização, por toda uma limpeza, se necessário, no último, estágio do processo, passa então pela restauração. Com um trabalho meticuloso na preservação dos documentos, o Centro de Memória é uma importante fonte de pesquisa para quem quer saber mais detalhes sobre a história política de Santa Catarina. As consultas podem ser feitas pessoalmente no local, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até às 7 horas da noite. Um povo sem história, ele não tem o que guardar da sua memória. Então, acho que isso aí fundamenta a utilidade deste setor, a importância, porque a sociedade precisa conhecer o seu antes, o seu momento atual e planejar para o futuro. Então, a documentação é essencial, ter
essa responsabilidade, esse compromisso em aqui nós dissemos um fator muito importante, que é a prevenção, a preservação e a restauração por último. Então, nesses processos, a gente encontra, faz todo um planejamento para fazer o melhor. E o TVL Notícias fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação, nas nossas redes sociais e também amanhã, a partir das 8 da manhã, no Primeira Hora. Uma boa noite para você.